Essas são as principais causas de acidentes que a gente pode relacionar aqui, né? Ato inseguro, condições inseguras. O que seria ato inseguro? São atitudes, atos, ações ou comportamentos do trabalhador contrários às normas de segurança. Nós vamos citar alguns exemplos aqui que isso pode acarretar um ato inseguro, né? Não usar EPI, deixar materiais espalhados pelo corredor, operar máquinas ou equipamentos sem habilitação, distrair-se ou realizar brincadeiras durante o trabalho, utilizar ferramentas inadequadas, manusear ou misturar ou utilizar produtos químicos sem conhecimento, trabalhar sob efeitos de álcool ou drogas, usar comprimidos para realizar limpezas em uniforme ou no próprio corpo, carregar peso superior ao recomendado ou de modo a dificultar a visão, desligar dispositivos de proteção coletiva de máquinas ou de equipamentos. E as condições inseguras são deficiências, defeitos ou irregularidades técnicas nas instalações físicas de máquinas e de equipamentos presentes no ambiente, que pode causar acidente de trabalho. Exemplo, falta de corrimão em escadas, falta de guarda-corpo em patamares, piso irregular, escada inadequada, equipamento mal posicionado, falta de sinalização, falta de proteção em partes móveis, ferramentas defeituosas, faltas de treinamento. Nós vamos estar falando aqui agora, né, que vai estar englobando toda essa parte aí de prevenção de acidente, né, e as causas do acidente, atos inseguros, condições inseguras, dentro da importância da CIPA em relação aos acidentes de trabalho. Qual é o objetivo da CIPA? Nós vamos estar falando aqui, né? A CIPA, ela tem como objetivo desenvolver atividades voltadas para a prevenção de acidentes e doenças no trabalho e a promoção da qualidade de vida dos trabalhadores. A NR 533, ela vai falar sobre a metodologia de investigação, de análise de acidentes, doenças do trabalho que estão relacionados aqui diretamente a acidentes. Então, vamos falar aqui sobre o objetivo dela. É uma comissão partidária, né? Se a gente for analisar, ela forma representante dos empregados e do empregador, né? Que atuam na promoção da saúde e a segurança dos funcionários da empresa. Então, o objetivo é levar ao conhecimento do membro da CIPA as principais normas, instruções, rotinas sobre segurança e saúde do trabalhador, definir competências relacionadas às atividades desenvolvidas pelo membro da CIPA, conhecer e identificar riscos ambientais, fixar diretrizes de atuação da CIPA. Vamos falar aqui um pouco, né, sobre a composição da CIPA. Como se dá a composição da CIPA, né? Os representantes dos empregados, eles são eleitos por meio de votação secreta e os representantes do empregador, eles são designados pela própria empresa. Bem, assim, seu objetivo é prevenir acidentes e doenças decorrentes, tornando compatível e permanente ao trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Interessante aqui a gente falar que qual tipo de empresa que deve contar com a CIPA, né? Todas as empresas que possuam de 20 funcionários em seu efetivo, né? Ela deve ter uma equipe dedicada às atividades da CIPA. Esse dimensionamento, como que ele é feito? Ele é determinado pelo quadro da CIPA na NR5 e então ele dependerá também da atividade econômica que a empresa exerce e também bem como a quantidade de funcionários. Então, a gente pode resumir que assim quanto maior o número de funcionários e maior for o grau de risco da atividade, maior será o quadro de membros da CIPA, né? Então, ali, a importância do cipeiro é garantir uma estabilidade provisória, né, em seu trabalho, né?
O período de estabilidade que o cipeiro ele é de 1 ano, né? O importante também de ressaltar que as empresas que elas não se enquadram nos critérios das normas, que não precisam compor a CIPA, em função do seu quadro de funcionários e de grau de risco de atividade, elas devem obrigatoriamente designar uma pessoa que fique responsável pelas funções da CIPA. Então, sendo assim, esta pessoa devidamente treinada, ela vai desempenhar as atividades inerentes à sua função ali. Então, a gente vê que é muito importante, né, esse dimensionamento e esse treinamento da CIPA. Cabe ressaltar que o colaborador designado ele não possui essa estabilidade de emprego, tá? A estabilidade é só para a CIPA convencional. Então, nós falamos aqui sobre alguns princípios e atividades do cipeiro, né? Nós vamos estar aqui retratando aqui sobre participar, colaborar, divulgar, orientar, realizar verificações e inspeções nos locais de trabalho, identificar os riscos de acidente no trabalho. Então, seriam essas aí as funções básicas aí do cipeiro. Qual o plano de ação da CIPA, né? Elaborar formas eficazes de prevenção de acidentes, de doenças do trabalho e sistematizar o método de trabalho da CIPA. A elaboração no trabalho através de planejamento, organização e avaliação. Dentro de prevenção de acidentes, nós podemos levantar uns dados aqui, que a multiplicidade de fatores que influenciam a ocorrência de acidentes no ambiente produtivo motivou pesquisadores a partir da década de 30 nos Estados Unidos a estudar o tema em destaque. O Franklin Bird, que desenvolveu uma correlação entre os diversos níveis de lesão e os danos à propriedade, né? Então, tem ali na pirâmide, de baixo para cima, nós podemos ver ali os dados, né? Que grande parte das vezes, né, acontece os incidentes, na sua maior probabilidade. O que viria a ser incidente? São os quase acidentes, né? Isso não quer dizer que eles não tragam reflexão e atenção para que os riscos não ocorram, né, de fato, os acidentes. Pelo contrário, os incidentes eles precisam ser avaliados para que haja uma correção e que haja uma prevenção e que os acidentes não venham a ocorrer. Vamos falar aqui um pouco sobre a CAT. O que é a CAT? É a comunicação de acidente de trabalho. De acordo com a legislação do acidente do trabalho, deve-se imediatamente comunicar à Previdência Social por meio de formulário da CAT. Em caso de morte, é obrigatório a comunicação à autoridade policial. A empresa, por sua vez, deve comunicar o acidente do trabalho e a Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. A comunicação do acidente poderá ser realizada pela empresa, pelo acidentado ou por qualquer pessoa que dele tiver conhecimento. Nós vamos estar falando aqui um pouco agora sobre os riscos ambientais, né? São agentes presentes nos ambientes de trabalho capazes de afetar o trabalho a curto, médio e longo prazo, provocando acidentes como lesões imediatas, doenças chamadas profissionais ou do trabalho, que se equiparem a acidente do trabalho. Uma das atribuições da CIPA é identificar e relatar os riscos de acidente nos setores e processos de trabalho. Para isso é necessário que se conheça os riscos que podem existir nesses setores, solicitando medidas para que os mesmos possam ser eliminados ou neutralizados. Identificar esses riscos, os mesmos deverão ser transcritos no mapa de risco. Então aqui está a tabela que vai estar falando sobre os riscos ambientais, né? São esses: riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos, riscos acidentais. Todos esses riscos aqui,
o colaborador ele pode estar sujeito no ambiente de trabalho. Mas a gente vai estar frisando aqui como mais comum são os riscos biológicos, os riscos ergonômicos e os riscos de acidente. Quais são os fatores de influência da natureza do risco? É a concentração, a intensidade, o tempo de exposição e quais são as vias de transmissão, né? Respiratória, cutânea e digestiva. Riscos físicos: ruídos, vibrações, calor, frio, radiação ionizante, umidade e pressões anormais.